Fala galera, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre liderança e serviço. E isso a partir de quem? Do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo de perfeita e completa masculinidade, que é a perfeita maneira de ser homem e a completa maneira de ser homem e por excelência, que glorifica a Deus e que está de acordo não com os padrões politicamente corretos desse mundo, mas com os padrões biblicamente corretos de Deus e estabelecidos por Deus em sua palavra. Liderar é servir. Você já parou para pensar no exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós homens? No exemplo que ele deixou para a sua igreja? E mais especificamente em diversas ocasiões onde ele demonstrou isso não somente falando, mas de maneira prática? Será que nossos líderes atualmente têm essa disposição e entendimento sobre a liderança, que liderar de acordo com Deus e sua palavra é servir a Deus primeiramente e servir ao próximo por amor a Ele? Existem diversas formas pelas quais podemos liderar e servir. Podemos ser bênção na vida uns dos outros. Podemos agradar e glorificar a Deus de diversas formas. E é interessante que no capítulo 13 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus ele nos dá um grande e sublime exemplo sobre esse assunto de liderança e serviço, de influência, de ser bênção na vida uns dos outros. Ele nos fornece o seu próprio exemplo de serviço, o seu próprio exemplo de liderança. Ele se rebaixa a fazer o serviço e o trabalho de um escravo, de um servo, que naquele contexto, dado as cidades empoeiradas, o deserto, um ambiente árido e as pessoas andarem a pé por quilômetros e quilômetros, sempre que chegavam em uma casa, em outra, eram recepcionados pelos anfitriões ou pelas pessoas que hospedavam eles e imediatamente por um escravo que cuidava de lavar os pés desses viajantes, desses hóspedes, desses convidados, que cuidava de tirar toda a sujeira, toda a poeira dos pés deles. E o Senhor Jesus ele se rebaixa ao trabalho, a fazer o trabalho de um escravo, a lavar os pés daqueles discípulos que caminhavam horas a fios no deserto, com certeza passavam por regiões onde tinha sujeira, onde tinham diversas coisas que deixavam os pés deles nada cheirosos, mas ainda assim o Senhor se dispôs a servi-los, se dispôs a lavar e limpar os pés desses discípulos. E nesse episódio, um dos discípulos, Pedro, se negou a que o Senhor lavasse seus pés. Aí foi quando o Senhor o repreendeu e Pedro disse: Senhor, não lave somente os pés, mas o corpo todo. Aí o Senhor respondeu a ele: para vocês não é necessário, porque a minha palavra já os lavou e purificou. Basta somente que se lavem os pés. E em meio a esse discurso e essa atitude e exemplo que o Senhor deixou para os discípulos, ele diz o seguinte, em João 13, a partir do versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, se você sabe dessas coisas, se você vê o exemplo que o Senhor nos deixou, feliz você será se exercer uma liderança que serve, que abençoa vidas, que se importa com as vidas debaixo de sua liderança. E isso eu falo não somente para líderes cristãos dentro do contexto eclesiástico, mas para todo homem que exerce liderança nos mais diversos contextos, seja você solteiro, casado, adulto, jovem, seja você atuante no meio cristão ou eclesiástico, ministerial, ou atuante, por exemplo, no mundo dos negócios, da política, da comunidade onde você vive e atua como um líder comunitário, por exemplo. Enfim, nos mais diversos contextos onde envolve liderança e influência,
todo homem cristão é liderado a servir, a liderar, seguindo e imitando o exemplo que o Senhor nos deixou, e de entender e praticar a liderança servil, a liderança que serve a Deus e serve ao próximo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Reflitam sobre isso e deem uma lida e uma meditada em João capítulo 13.